Bom, então, bem-vindo à primeira aula de funções complexas, né? Então, vou falar uma introdução bem rápida, né? E a maioria dos fatos dos sistemas de números, conjunto dos números que a gente tem, já vem de um fato resolvendo equações, não? Por exemplo, números naturais são números que a gente já tem da natureza, não? 1, 2, 3 e o resto que a gente encontra. E depois matemáticos, digamos que enfrentaram na equações do tipo x mais 2 igual a zero. Para resolver essa equação, nenhum desses números do conjunto dos naturais não vai resolver isso. Então, já todo mundo sabe que uma solução disso é menos 2, que dessa forma a gente vai ter conjunto dos números inteiros, não? Menos 2, digamos menos 1, 0, 1, 2 e o resto. Então, temos números inteiros. E depois temos números racionais, digamos. Outra vez, equações como essa equação 2x igual a 1. Se quer resolver essa equação, nenhum desses números inteiros vai resolver isso. Então, de fato, a gente precisa de números da forma de quocientes, que aí entra o conjunto dos números racionais, que são, de fato, números da forma A sobre B, que A e B são inteiros, e B é diferente que zero, e para ter a unicidade, a gente precisa que A e B não tenham fator em comum. E depois temos equações da forma x ao quadrado igual a 2. Se a gente resolver isso, a gente vai ter um número da forma raiz de 2. E verificando, dá para demonstrar que esse número não pode ser escrito da forma quociente de dois números inteiros. E aí que aparece o conjunto dos números irracionais, que a gente denota com complemento dos números racionais. E daí, a união desses dois conjuntos vai dar o conjunto dos números reais, que em álgebra vocês viram que o conjunto dos números reais é um corpo. Eu vou, daqui a pouco, falar o que é um corpo, só para relembrar. E a gente sabe que aos números reais a gente pode associar um eixo, ou seja, esse eixo completo se chama eixo dos reais, que a gente pode ter números reais, certo? Agora, será que termina aqui? Claro que não. A gente vai enfrentar outras equações da forma equação que temos aqui. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Em conjunto dos números reais, essa equação, a gente precisa que tenhamos um número x aqui que ao quadrado seja que nós temos, se x pertence aos números reais, x ao quadrado sempre é um número não negativo. Então, essa equação aqui não vai ter solução em sistema dos números reais. Portanto, a gente precisa conseguir encontrar outro conjunto, outro sistema dos números, que inclui soluções de equações como isso. Então, isso vai nos guiar para conseguir um novo conjunto dos números. Mas antes de falar sobre esse novo conjunto, para dar uma percepção melhor sobre esse conjunto, a gente vai falar sobre um assunto que vocês conhecem bem e vamos simular todo em outro conjunto, que é o conjunto dos matrizes. Não? Vocês conhecem o conjunto dos matrizes 2 por 2, não? Temos duas colunas e duas linhas, onde as entradas são números reais. Então, vamos simular a situação e essa equação sobre esse conjunto. Mas, antes disso, tenho que associar o conjunto dos meus números reais com outro conjunto, subconjunto das matrizes. Para fazer isso, eu vou introduzir esse conjunto aqui, conjunto A1, ou seja, o subconjunto das matrizes 2 por 2.
que serão matrizes diagonais, que é o diagonal principal, as entradas são iguais, ou seja, é A, aqui temos A. Em outra forma, se nós temos matriz identidade, que é essa matriz aqui, então, se multiplicamos A por I2, isso seria o quê? Seria A, 0, 0, A. Então, essa matriz aqui é, de fato, A vezes I2, onde A é um número real. Portanto, nós vamos associar números reais com esse conjunto. Mas antes disso, eu vou dar a definição, vou relembrar a definição de um corpo bem rapidinho para que vocês lembrem o que era. Não? Um corpo, se vocês lembram de álgebra, é um conjunto com duas operações binárias, não? Que a gente chama uma dessas operações soma e outro produto. E a gente denota com esse triplo F com duas operações. Então, um conjunto não vazio com essas duas operações seria um corpo se satisfaz certas condições. Essas condições são o quê? A primeira é a associatividade, ou seja, se você faz produto de A com B, depois multiplicar por C, seja a mesma coisa que você multiplique primeiro B com C e depois com A. E acontece a mesma coisa para a soma. Então, nós precisamos ter associatividade para a soma e para o produto. E a segunda condição é que comutatividade, não? Ou seja, A vezes B seja igual a B vezes A. E também A mais B seja igual a B mais A. Então, precisamos ter essa condição também. A terceira condição é a existência de elemento neutro de soma. Ou seja, nós precisamos ter um elemento nesse conjunto, que a gente chama zero, tal que, quando soma com qualquer número, A mais zero, ou zero mais A, dá o mesmo número. Então, é um elemento neutro. Não faz diferença quando a gente soma esse elemento com outros elementos. Quarta condição é que a existência de elemento neutro de, agora, produto. Ou seja, nós precisamos um número que a gente chama um elemento, que a gente chama esse elemento 1, tal que quando multiplicamos por qualquer elemento, o resultado seja a mesma elemento. Então, vocês podem similar tudo isso agora olhando para quê? Números reais mais o produto normal que a gente tem. Ó. A gente tem 0, tem 1, satisfaz todas essas condições, dá certo? E depois, quinta condição é que precisamos de elemento simétrico de soma. O que significa isso? Para qualquer A, temos que encontrar um B nesse conjunto, tal que soma A com B resulta ao elemento neutro da soma, ou seja, 0. E nesse caso, a gente denota esse elemento B com notação menos A, ou seja, menos A é elemento simétrico da A com relação à soma. Isso acontece para em conjunto dos números reais. Então, cada x tem menos x elemento simétrico da soma. E sexta condição é elemento inverso em relação a produto, ou seja, para qualquer elemento não zero A, a gente precisa encontrar um B, tal que o produto desses dois resulta o elemento neutro do produto, ou seja, A1. E esse elemento a gente denota com A menos 1, que é elemento inverso do A. Então, nosso conjunto com produto tem que satisfazer isso. E, outra vez, em números reais, cada elemento, se temos o x, 1 sobre x é elemento simétrico disso, desde que x seja diferente que 0. Então, já temos essa também. E o último é distributividade do produto em relação à soma. Ou seja, A vezes B mais C tem que ser igual a A vezes B mais A vezes C. E A mais B vezes C tem que A vezes C mais B vezes C. Bom, essa segunda é automática, porque nosso conjunto, pela segunda condição, tem que ser comutativo. Então, um corpo é um conjunto com duas operações que satisfazem essas 7 condições. E, de fato, F com mais
vai ser um grupo abeliano. E F tirando o zero com operação produto também vai ser um grupo abeliano. Ok? Então, dessa forma, a gente lembra a definição de um corpo, portanto, números reais com soma e produto vai ser um corpo. Agora vamos voltar ao que estamos falando. Aqui temos que temos R com soma e produto e temos esse conjunto A1 com soma e produto. Só que prestam atenção, essa soma e produto são soma e produto das matrizes. Né? Aqui são dos números, mas aqui são das matrizes, porque A1 é um subconjunto das matrizes. Então, nós queremos dizer que, provar que esses dois são isomorfos. Se vocês lembram, para conseguir isomorfismo, a gente precisava encontrar uma bijetora entre dois conjuntos que preserva as operações. Ou seja, nós precisamos encontrar uma bijeção de números inteiros para esse conjunto A1, que satisfaz certas condições. E essa equação é muito fácil, não? É bem natural, que a gente leva cada elemento A em números reais, porque nosso conjunto A1 é da forma A vezes I2, então leva cada A para A vezes I2. I2, que isso seria aqui? A0, 0 e A. Certo? Então, com essa definição, é óbvio que é uma bijetora, não? É injetora e é sobrejetora. Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Então, φ é bijetora. Isso vai ser exercício para vocês. E sobre condição que φ preserva as operações, olham, por exemplo, se a gente tem A e B, qualquer número real. Então, vamos ver o que vai ser φ de A vezes B. φ de A vezes B, pela definição, vai ser o quê? Vai ser AB, 0, 0, AB. Vai ser essa matriz. E vocês simplesmente vão ver que essa matriz vai ser exatamente o produto de duas matrizes A0, 0A, B0, 0 e B. E esses dois vão ser igual a quê? Vai ser igual a... Isso primeiro é φ de A. E o segundo é quê? φ de B. Ou seja, demonstramos que φ de A vezes B é φ de A vezes φ de B. E também, para qualquer A e B em R, números reais, da mesma forma, vocês vão ver que φ de A mais B também vai ser igual a quê? φ de A mais φ de B. Isso também é bem simples para verificar. Vou deixar como exercício. Então, o que a gente demonstrou até agora? φ é um isomorfismo. Ok? Então, em vez de olhar para o conjunto dos números reais, a gente pode olhar a esse conjunto, porque são a mesma coisa. Então, já encontramos outra representação para números complexos, certo? Agora, nossa equação inicial era que x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, vamos olhar essa equação agora em conjunto dos números, das matrizes das matrizes 2 por 2. Então, vamos precisar encontrar uma matriz X. O número 1 vira quê? Vira essa matriz, certo? É a matriz identidade. Então, x ao quadrado mais i2 igual a zero. Então, precisamos ver se essa equação tem uma solução ou não. Ou seja, nós precisamos encontrar uma matriz X Eu vou chamar essa matriz X, vou denotar essa matriz dessa forma. X igual a B, C, D. Ok? Então,
nós precisamos saber, será que existe uma matriz X que satisfaz essa equação? Então, para saber isso, a gente tem que escrever, não? Vamos ver. X vezes X vai ser o quê? A, B, C, D vezes A, B, C, D. Ok? Se fazemos esse produto, vamos ter que. Vamos ver. Vai dar A ao quadrado, B vezes C, mais BC. Depois AB vezes BD, daria AB mais BD. Aqui vamos ter AC mais AC vezes D vezes C daria mais DC. E essa entrada seria BC vezes D ao quadrado. Então, BC mais D ao quadrado. Certo? Nós queremos que isso seja igual a quê? Seja igual a menos I2. Menos I2 seria o quê? Menos 1, 0, 0, menos. Ok? Então, duas matrizes sabemos que são iguais, se somente se as entradas correspondentes sejam iguais. Então, isso vai nos dar o quê? Um sistema das equações. A ao quadrado mais BC tem que ser igual a quê? Menos 1. AB mais BD. A gente pode fatorizar D. Seria B mais D seja igual a 0. Certo? Depois, AC mais DC, aqui também podemos fatorizar C, seria A mais D. Aqui podemos fatorizar C também. A mais D seja igual a quê? 0 também. E aqui, BC mais D ao quadrado. BC mais D ao quadrado tem que ser igual aqui, menos 1 também. Prestem atenção, pessoal. Aqui, D não pode ser 0. Por quê? Se D for 0, aqui se D for 0, desculpa, acho que eu estou errando alguma coisa. Ah, sim. Essa equação AB mais BD, só que aqui podemos fatorizar B. Então, seria A mais D igual a 0. Ok? Aqui, então, B não pode ser 0. Se B fosse 0, então B não pode ser 0. Se B fosse 0, o que acontece? Se B fosse 0, usando isso, A ao quadrado tem que ser menos 1. Mas isso é uma contradição em R. Porque em R, em números reais, porque ainda estamos falando sobre números reais. Quadrado de um número não pode ser 0. E também C não pode ser 0, porque se C for 0, usando isso, vamos ter D ao quadrado igual a menos 1. Isso também é uma contradição. A gente não pode ter D ao quadrado igual a 0. Portanto, daqui vamos ter que A mais D tem que ser 0 e aqui também temos A mais D, ou seja, A mais D tem que ser igual a aqui, 0. Se A mais D é 0, isso implica que A tem que ser igual a menos. Eu vou chamar esse 1, 2, 3 e 4, certo? Então, se A tem que ser igual a menos D, de 1 e 4 a gente vai chegar aqui. 1 e 4, e vou chamar isso aqui de 5 e 5, implicam que A ao quadrado mais BC tem que ser igual aqui, menos. Mas resolvendo essa equação, vai dar infinitas soluções. Então, tem infinitas soluções. Inclusive,
A solução que eu vou supor que A seja zero, inclusive A igual a zero. Se A for zero, B e C tem que ser o quê? Menos 1. Se A fosse zero, B, C tem que ser menos 1. Então, B, se eu considero B igual a menos 1, C tem que ser igual aqui. Então, encontramos que, olham, se A é zero, D é igual a menos A. Então, D também vai ser zero. Né? Então, toda essa condição implica D igual a zero. Portanto, encontramos que A0, B0, C0, e isso implica D também tem que ser zero. Portanto, essa matriz aqui, X é uma solução. X igual a 0 menos 1, 1, 0. É uma solução. E daqui para frente, vamos mostrar essa matriz com I. Esse Izinho aqui. Então, lembrem, se queremos falar geometricamente, se lembrem, a matriz de geometria plana, a matriz cosseno θ menos seno θ e cosseno θ era a matriz de rotação, se lembra? E se a gente define θ igual a π meio, isso daria o quê? Se definimos θ igual a π meio, daria cosseno de π meio 0, menos 1, 1, 0. Daria exatamente a matriz que π. Ou seja, essa matriz é a matriz de rotação. O que isso implicaria? Não? Se nós olharmos aqui, nós vimos, se temos plano, se temos, isso aqui é quê? É eixo dos números reais. Agora, se multiplicamos esse eixo R por IR, o que acontece? A gente tem que rotacionar π meio radiano esse eixo. Ou seja, esse eixo vai virar a um eixo, vou trocar o cor, vai virar um eixo vertical, certo? Então, dessa forma, a gente tem IR aqui. Então, esse eixo virou um eixo vertical. E olhando, vamos ter um plano. Mas, pouco a pouco, agora vamos chegar a esse ponto, o que significa todas essas informações que a gente tem aqui. Então, vamos continuar. Agora, vamos misturar essas informações que a gente teve. Então, a gente viu que matrizes dessa forma, eram exatamente isomorfo com R. Só que agora estamos considerando, somando isso com BI. O que vai ser isso? Vamos escrever, vamos ver o que vai ser isso. AI2 mais BI. AI2 é de fato o quê? É a matriz 0, A, 0, 0, certo? Mais BI vai ser o quê? 0 menos B, B, e 0. E fazendo essa soma, vamos ter o quê? A matriz A menos B, B, e 0. E, desculpa, isso aqui é... Pessoal, se estão vendo que eu estou escrevendo alguma coisa errada, podem me interromper. Ou se vocês têm dúvida, também podem me interromper e perguntar, ok? Então, nós podemos escrever essas matrizes dessa forma. Ou seja,
A e 2 mais BI não é nada mais que essa matriz 2 por 2. E agora, pouco a pouco, vamos ver o que acontece com as operações das matrizes que a gente vai ter sobre esse tipo especial das matrizes, que tem esses elementos são iguais no diagonal principal e outro diagonal tem elementos simétricos, certo? Então, a soma seria aqui. Podemos esperar. Aqui temos A menos B, BA, mais aqui C e 2 mais DI. Seria C menos D, D e C. Se somarmos isso, vamos ter que a soma das matrizes é a soma das entradas associadas. Seria A mais C menos B menos D. Podemos fatorizar um menos, seria B mais D. Aqui teremos B mais D. E aqui teremos A mais C. Certo? Então, olha, diagonal principal é igual, diagonal não principal é simétrico. Então, isso é de fato o quê? A mais C e 2 mais B mais D. Ou seja, a soma de dois elementos no conjunto das matrizes desse tipo deu exatamente uma matriz da mesma forma. E se somamos essa matriz com matriz zero, o que acontece? Podemos usar esse formato que agora acabamos de encontrar ou escrever da mesma forma. Se vocês escrevem, vão ver que essa soma vai dar quê? A mais zero, porque aqui chegamos só a somar os elementos correspondentes. Seria, então, A e 2 mais B. Ou seja, esse elemento está funcionando como elemento neutro. E vamos ver menos AI2 mais BI vai ser o quê? Isso vai ser, de fato, menos vezes A menos B, C, desculpa, B e A. E se fazendo isso, vamos ter que produto de uma escalar pela uma matriz seria produto por entradas. Então, seria menos A, B, menos B e menos A. Isso não é nada mais que menos A e 2 mais, desculpa, menos B. Certo? Então, esse elemento vai dar isso. E se somamos esse elemento, A e 2 mais BI, mais menos A e 2 mais BI, vamos ver que isso vai dar 0 e 2 mais 0, ou seja, vai dar elemento neutro. Então, esse é simétrico com relação à soma. Agora vamos ver o que vai ser o produto. Vamos escrever as matrizes. Aqui temos A menos B, BA vezes C menos D, D e C. Certo? Então, vamos ter que... Se fazemos esse produto, vou escrever aqui embaixo. Se fazemos esse produto, isso daria aqui. AC menos B vezes D daria menos BD. Aqui seria aqui. A vezes menos D, menos A, D, menos B vezes C, menos B, C. Aqui teremos BC vezes AD, mais AD.
E aqui vamos ter que menos BD mais A vezes C. E se escrevemos um pouco melhor, isso seria AC menos BD. Aqui podemos fatorizar o menos, seria AD mais BC. Aqui seria AD, só vamos mudar o lugar, porque a soma em números reais é comutativa. Então, AD mais BC. E aqui vamos ter que, outra vez, usar a comutatividade da soma, menos BC. Ou seja, menos... sim, isso é D, não? Menos PD. Aqui, B vezes menos D daria menos PD. Aqui. Então, isso é BD. Então, olha, diagonal principal são igual, diagonal não principal são simétricos. Ou seja, isso é exatamente da forma de matrizes que a gente tem. Ou seja, é AC menos BD I2 mais AD mais BC. Ou seja, nós descobrimos uma nova operação produto para esses números, que é AC menos BD mais AD mais BC. Não esqueci certo. Certo? Então, esse produto vai dar esse número. E o que acontece agora se fazemos produto desse AI2 mais BI com esse número? Se vamos usar esse produto que descobrimos aqui, então daria que A vezes 1 menos B vezes 0. Vezes I2 mais A vezes 0 mais B vezes 1. E isso vai ser o quê? Vai ser exatamente AI mais, porque B vezes 0 daria 0. A vezes 0 daria 0. Mais BI. Ou seja, produto desse elemento pelo elemento 1 e 2 mais 0i daria quê? O mesmo elemento. Ou seja, esse elemento aqui está agindo como elemento neutro nesse conjunto. Então, já temos elemento neutro do produto. Será que temos elemento inverso do produto também? Ou seja, temos um elemento dessa forma? Vamos ver, vamos analisar isso, a ver se temos ou não. Pessoal, acho que já todo mundo deu conta do que eu quero fazer. Estou verificando as condições de um corpo para esse conjunto que estou considerando. Então, agora vou considerar AI2 mais BI se tem inverso. Inverso disso, ou seja, eu tenho que escrever isso da forma matriz. É A menos B. Deixa eu escrever primeiro. Dessa forma. B. Essa matriz é invertível se somente determinante desse é não zero. Qual seria o determinante de uma matriz 2 por 2? Seria A vezes A, ou seja, A ao quadrado, menos B vezes B. B vezes menos B daria menos B ao quadrado, mais A ao quadrado, que daria A mais B ao quadrado, diferente que zero. Então, essa matriz é invertível, sim. A ao quadrado mais B ao quadrado é diferente que zero. Ou seja, se somente se, para a ordenada A e B é diferente que 0 e 0. Ok? Se S para a ordenada dos elementos A ou B é diferente que 0, essa matriz vai ser invertida. Então, sob essa condição,
Então, se A e B é diferente que 0 e 0, temos, essa matriz vai ter inversa. Então, a inversa de A menos B, BA, seria o quê? Seria 1 sobre determinante, ou seja, 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, vezes o quê? Tem que mudar o lugar do diagonal principal, mas são A, então não faz diferença. E multiplicar diagonal não principal por negativo. Daria menos B e B. Ou seja, esse vai ser o quê? A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, e aqui A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas essa matriz pode ser escrita da forma das matrizes que a gente, dos elementos que a gente introduziu, porque diagonal principal são igual e diagonal não principal são simétricos. Então, isso é de fato que A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado e 2. Mais menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, nós conseguimos encontrar elemento neutro, elemento inverso desse. Elemento inverso é igual a quê? É igual a sobre A ao quadrado mais B ao quadrado e 2 mais menos B, que a gente poderia escrever de uma vez, porque a gente viu em inverso, é menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, cada elemento não zero tem um elemento inverso. E facilmente vocês vão conseguir verificar a distributividade e o resto. E daí, se a gente chama esse conjunto dos números como C, A e B são números reais, o que a gente verificou? A gente verificou que esse conjunto, pela essa soma e produto que a gente acaba de definir, ou seja, qual foi a soma? A soma foi AI2 mais BI mais CI2 mais DI. Essa soma a gente define exatamente A mais C e 2 mais B mais D, exatamente a soma dos elementos correspondentes. E o produto a gente definiu como? E produto a gente definiu, vou escrever aqui. A e 2 mais BI vezes CI2 mais DI igual a, vou escrever aqui embaixo, igual a quê? A vezes C menos B vezes D, se vocês lembram, aqui em cima a gente definiu. A vezes C menos B vezes D sobre AD mais BC. E 2 mais AD mais BC. Então, com essa soma, aqui não escrevi, mas de fato, C com essa mais e esse produto é 1. E a gente verificou a maioria das condições. E o que a gente não verificou é simples para ver. Portanto, a gente conseguiu definir. E, como vocês viram aqui, esse conjunto não é nada mais. Aqui temos eixo real e aqui temos I vezes R, que vira 90 graus, essa reta.
Então, fizemos uma simulação dos números, ainda não defini números complexos, mas a gente construiu. E mais importante, o que a gente viu? I ao quadrado, a gente viu I ao quadrado é igual a menos I. Ou seja, com toda essa definição, a gente começou com isso, que satisfaz essa equação. Né? Só que no conjunto das matrizes. Então, agora a gente vai levar tudo isso para o conjunto dos números complexos, que vou definir daqui a pouco. Vou parar aqui, vamos dar um intervalo e continuamos daqui a pouco.